Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Estava trocando palavras com eles. Ouvi agora um barulho estranho, gritando de alegria. Agora pergunto a eles, qual é o significado desse barulho? Eles me disseram que é do palácio do grande Deus Todo-Poderoso. Eu disse o que aconteceu. Eles lá é um visitante. Sempre que tinham visita, era assim que se regozijavam. É aí que vem o som. Essa coisa agora me dói e me desconcerta. Porque eu não acredito que as pessoas ainda estão fazendo o céu. Como gerenciar sobre toda a armadilha que montamos neste mundo. Não acreditávamos que as pessoas ainda pudessem fazer o céu, porque tudo na terra. Tínhamos poluído tudo. Acreditamos que não é fácil para ninguém fazer o céu novamente. Então essa coisa, agora me incomoda. Agora espero. Eu decidi que vou esperar e ver essa pessoa. Como a pessoa vai entrar pelo portão. Enquanto estamos lá esperando, realmente essa pessoa começa a se aproximar cada vez mais. Quando chegou ao portão, descobrimos que era mulher comum, porque é fácil para o homem entrar no céu aquela mulher. As mulheres são muito escassas no céu. Lembro-me de quando Jesus Cristo me levou para o céu. Quando ele me conhece e me leva para o céu. Quando ele me levou ao salão de banquetes, descobri que os homens são mais do que as mulheres. Na igreja na terra as mulheres são muito, mas no céu as mulheres são muito escassas, por causa do que Satanás tem programa para elas. Eu vou falar sobre isso mais tarde, que faz as mulheres não chegarem ao céu. Eu vou falar sobre isso. Então, neste caso, começamos a observar essa mulher quando ela chegou ao portão. O anjo de Deus, receba muito essa mulher. Eles a acolhem. De repente eu vi o anjo trazendo sua coroa muito gloriosa, cheia de estrelas por toda parte, sem espaço naquela coroa, brilhando com mais de 500 centenas de estrelas. Eu disse: o que é isso? Por que esta coroa é tão gloriosa assim? Eles agora me disseram que ela é uma mulher de Deus, uma esposa de um pastor, e ela é uma pregadora. Eles disseram que é a coroa de um ganhador de almas. Eles disseram que não há coroa para um bispo ou pastor aqui. Qualquer inclinação que damos a nós mesmos na terra não tem recompensa aqui, é apenas o trabalho que fazemos. Eles podem receber a recompensa aqui. Eles disseram que esta é a coroa para um ganhador de almas. Eles disseram que as estrelas que eu vi na coroa, é o número de almas, que a mulher ganhou para o céu. Ah, isso me dói muito, mas para minha surpresa como eles estavam acolhendo essa mulher, através do processamento de acolhimento. Eles trouxeram sua vestimenta. Vestido e vestimenta muito gloriosa. Eles não abriram o portão para ela. Eles trouxeram seu trono, muito glorioso também. Vem e veja a construção de uma propriedade muito grande para esta mulher. Ele aparece na tela. Vimos a poderosa propriedade, apenas para seu próprio reino. Vem e veja milhares de anjos designados para servi-la em seu reino. Todas essas coisas são trazidas para essa mulher, mas eles se recusaram a abrir o portão para essa mulher. E essa mulher começou a pensar em sua mente. Você sabe que naquele lugar você não precisa falar. Qualquer pensamento que você tenha em sua mente aparecerá na tela. Você não pode ter pensamentos ruins naquele lugar. Então, enquanto esta mulher estava pensando em sua mente, deixe este portão se abrir para mim já experimentando preocupante e antecipado para prosseguir. Porque quando ela olhou para trás ela viu um demônio gigante atrás dela e ela estava com medo daqueles demônios. Ela está com pressa para entrar, pois estava tendo esse pensamento. O anjo de Deus agora diz o que está escrito em seu coração. Agora dizem: mulher não pode entrar neste lugar, porque a Bíblia diz que nenhuma iniquidade entrará no reino de Deus. E a mulher disse: o quê? O que você quer dizer? Porque ela tem certeza de sua vida, ela acredita que vive uma vida santa. Mas verdadeiramente ela viveu uma vida santa, porque em sua vestimenta não há mancha ali, tudo estava limpo. Mas o anjo disse que ela não pode entrar. Esta mulher começou a discutir: não, devo entrar. Jesus até me aparece antes de eu morrer, sou santo e isso, mas no processo ou nos argumentos dela, os demônios internacionais agora interrompem. Eles dizem mulher que não pode entrar. segundo o livro de Ezequiel capítulo 7 21. Para total compreensão,
Deixe-me ler para vocês Ezequiel 7:19-21. Eles lançarão sua prata nas ruas, e seu ouro será removido. A sua prata e o seu ouro não os poderá livrar no dia da ira do Senhor, não fartarão a sua alma, nem encherão as suas entranhas, porque é o tropeço da sua iniquidade. 20. Quanto à beleza do seu ornamento, ele colocou em majestade, mas eles fizeram as imagens das suas abominações e das suas coisas detestáveis. 21. E entregarei nas mãos dos estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra por despojo, e eles o poluem. Você pode vê-lo? Esta é a citação que eles deram a esta mulher. Você pode não entender esta citação. Como eles dão a esta mulher esta citação? Imediatamente, essa mulher lembra que eles estavam falando sobre joias e essa mulher toca a sua orelha e ela tem um pequeno brinco. Mas esta mulher acredita que se você se veste com moderação não é pecado. Isso é o que ela acreditava de acordo com Pedro 3:3, cujos adornos não sejam adorno exterior de tranças de cabelos, e de adornos de ouro, ou de vestindo roupas. Eles disseram a ela que esta coisa não pode fazer o céu. Antes de começar a dizer desculpe, não sei, antes de começar a dar sua explicação, imediatamente há uma força que veio de lugar nenhum. Essa força apenas vire o rosto dessa mulher. Ela recua para o portão do céu e fica de frente para o fogo do inferno. Um vento estranho pegou essa mulher e a rolou a sério e ela rapidamente correu para o inferno. Olhe, não pense que você caminhará majestosamente para o fogo do inferno ou alguém o jogará. Você vai correr com a perna, com velocidade. A pior parte é esta. Esta mulher começou a gritar o nome de Jesus Cristo. Ela estava gritando Jesus, Jesus. Enquanto ela gritava Jesus, foi assim que ela correu para o fogo do inferno com Jesus na boca. Veja, se você está na igreja e eles lhe dizem para gritar o nome de Jesus Cristo e você não quer gritar mais alto, não se preocupe. Se você continuar na vida de pecado, você gritará Jesus na eternidade no fogo do inferno sem salvação. É quando você ainda está vivo, você pode gritar o nome de Jesus Cristo com a salvação. Então, por favor, o que quer que a Bíblia prove errado, apenas aceite assim. Você vê, essa mulher vai para o fogo do inferno por causa da ignorância. Ela não sabia que Deus vai contravestir, brinco, corrente e enfeite. Ela não sabe. Ela só segue todas as outras coisas da Bíblia. Não faça isso e aquilo e ela obedeceu. Mas para este particularmente ela não acreditava que Deus não gostasse. E se você estiver aí me perguntando, onde Deus escreveu na Bíblia que não devemos usar brinco ou corrente, eu vou provar para você agora. Deixe-me começar com isso. Você sabe joias, todos esses enfeites que colocamos. Deus não o criou para moda. Você sabia desde o início que Deus não criou um cimento para nós como nosso material de construção? Antes que Deus amaldiçoe a terra, antes que Deus amaldiçoe Adão e Eva. Quando Deus criou o homem no sexto dia, Deus nos criou como imortalidade. Somos imortalidade, o que significa que não morreremos. Mas desde que cometemos pecado, a vontade se volta para o homem imortal, o que significa que podemos morrer. Foi quando Deus amaldiçoou o homem que agora amaldiçoa a terra, antes de nos amaldiçoar, porque nos criou que viveremos para sempre. Ele já produziu e criou um material de construção sob o solo que usaremos para construir nossa casa, que ficará para sempre. Então, foi quando Deus criou o ouro. O ouro foi criado como material de construção. Você vê no reino das trevas, eles conheciam a geologia deste mundo, porque eles estavam lá quando Deus o criou. Eles sabiam para que Deus criou tudo, porque eles estão lá. Foi na presença deles que Deus criou tudo. Então eles sabiam que o ouro foi criado como um material de construção para que possa permanecer para sempre, não cairá, não quebrará nem rachará. Então, quando Deus agora amaldiçoa a terra, foi quando Deus amaldiçoou a terra. Todos os demônios, eles sabiam que estamos sob a ira de Deus. Eles sabiam que a presença de Deus havia se afastado de nós. Eles sabiam que a glória de Deus se afastou de nós. Então eles agora descem rapidamente e embalam todo o tesouro que Deus criou para nós. Eles agora vão e escondem em um lugar. É por isso que antes de podermos ter nosso tesouro, nosso petróleo bruto e tudo mais, todos esses engenheiros, eles costumam apelar para esses demônios. Você vê, este ouro era um material de construção. Foi quando eles embalam, ficamos com cimento. E quando usamos cimento para construir casa, depois de 100 anos, você verá a casa rachar, cair e quebrar. Então este ouro desde o princípio,
Deus criou como material de construção, não como uma moda ou como estamos usando nos dias de hoje. Foram as ideias dos demônios que nos fazem usá-lo, como estamos usando nos dias de hoje. Antes dos israelitas, use joias para fazer ídolo. Deixe-me voltar ao tempo de Jacob. No livro de Gênesis capítulo 35, quando Deus chamou Jacó para reunir seu povo para se encontrar com ele de 13, levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus. Que me respondeu na angústia, e esteve comigo no dia em que fui. 4 Deram a Jacó todo Deus estranho que estava em suas mãos e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava perto de Siquém. 5 E eles viajaram, e o terror de Deus estava sobre as cidades que estavam ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Mas a questão é esta: Jacob não disse para eles tirarem o brinco. Ele apenas lhes disse para remover tudo que não é puro, que não é santo. A ídolo, especificamente em ídolo e todas as coisas impuras. Mas, para minha surpresa, eles precisam remover o brinco. O anel de orelha está imundo. Você vai responder por si mesmo. Para eles tirarem o brinco antes que possam aparecer a Deus, marque isso. Ponto 1. Segundo, se você for ao livro de Êxodo, capítulo 32, verá onde Deus agora. Erro deles. Quando Deus os tirou da terra do Egito, Deus os ordena no livro de Êxodo capítulo 12. Você lerá onde Deus lhes disse para pedir tudo o que eles precisassem dos egípcios. E deu-lhes graça, para que levassem seu ouro e prata. Deus lhes disse para recolherem aquela coisa, porque Deus tem isto em mente, quando eles chegarem à terra prometida. Êxodo 12 35 a 36 E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e vestidos. 36 E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, para que eles emprestassem o que pediam, e despojaram os egípcios. Eles usaram essas coisas como material de construção para o templo do Senhor. Por isso, ele ordena que a recolham. Ele não ordenou que coletassem para moda ou para fazer um ídolo. Então, esse foi o objetivo de Deus, permitindo que eles coletassem todas essas coisas, para que pudessem convertê-las em material de construção. Então, quando eles coletaram essas coisas, e chegaram ao deserto, eles agora as usam para fazer um ídolo contra o plano de Deus. Lê Êxodo 32 13 a 4 E todo o povo quebrou as argolas de ouro que estavam nas suas orelhas, e as trouxe a Arão. 4 E ele os recebeu da mão deles, e com uma ferramenta de gravura o formou, depois que ele fez um bezerro de fundição, e eles disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Você consegue ver isso? Eles transferem a glória de Deus para o ídolo. Se você ler sua Bíblia muito bem, você sabia da declaração. Deus sempre clama: Eu sou o seu Deus, que te trouxe do Egito, que te livrou do poder do faraó. Imagine esta coisa da qual Deus exaltou seu nome. Ele tocou o faraó, endurecer o seu coração, para que ele possa proclamar o seu poder sobre o mundo inteiro. Eles agora carregam toda a glória e dão a um ídolo comum. Por isso se levantou a ira do Senhor, e disse: Este ídolo e aquelas coisas que você costuma são a designação que me foi dada ir e fazer na Nigéria polir a cristandade. Significa, trazendo o mundo para a igreja e levando a igreja de volta ao mundo. Tudo o que acontece fora do mundo estará fazendo na igreja, e as pessoas não saberão o diferente. Minha tarefa é cigar as pessoas na medida em que elas não saberão a diferença entre Débora e Dalila. E deve haver diferença entre Débora e Dalila. Você deve reconhecer Débora quando ela aparecer e Dalila também deve ser reconhecida quando ela aparecer. Mas agora na igreja você não saberá a diferença entre uma prostituta e um filho de Deus. Ambos se vestem da mesma maneira. Não. Você não pode fazer o céu com isso. Deve haver diferença entre as trevas e a luz. Qual é a amizade entre as trevas e a luz? Não há amizade entre eles, mas deve ser diferente. É por isso que você deve ser muito, muito cuidadoso. Não se engane, não permita que o diabo te engane. Eu li em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode ver que as coisas velhas se foram e coisas novas vieram. Não apenas isso, quando você lê 2 Coríntios 6:14 e 18. Não se ponham em julgo desigual com o incrédulo. Pois que comunhão tem a injustiça com a iniquidade? E que comunhão tem a luz com as trevas? 15 Que acordo tem Cristo com Belial?
Ou que parte tem o crente com o incrédulo? 16. O que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois você é o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 17. Eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, você não deve ter nada em comum com eles. Se o seu vestir se tornar comum com eles, se a maneira de falar for comum com eles, o que significa que você faz parte deles. Você não deve ter coisas em comum. E o versículo 16 diz: e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois você é o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, a partir deste versículo acima, seus vestidos devem ser separados do mundo. Sua atitude deve ser diferente. Se nada está fazendo você diferente deles, isso significa que você ainda está no mundo. Você não está em Cristo. Então, se a atitude, a fala e o movimento que o apóstolo possui, que lhes valem o nome de cristãos, isso significa que há um jeito de Cristo se comportar. Esse é um jeito de Cristo fazer as coisas. Fazem com que ele seja diferente. Se eles podem reconhecer o apóstolo por sua atitude e os chamaram de cristãos, você também deve ser diferente, entre a multidão. Versículo 17. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toque no que é impuro, e eu te receberei. Isso significa que, se você não for diferente deles, Deus não o receberá mesmo após a morte. Esteja ciente disso. Você pode duvidar de mim, mas não duvide da palavra de Deus. Eu falando aqui vai morrer, você me ouvindo vai morrer também, mas a minha palavra nunca morrerá. Eu vou morrer, você vai morrer, mas a palavra que você está ouvindo hoje nunca morrerá. A palavra será repetida no dia do julgamento. Por isso, estou aviso a vocês, mesmo que você não goste desta mensagem, mesmo que a mensagem não seja boa para sua audição, cuidado com a ira de Deus e obedeça a Deus. O folheto que eu escrevi, cuja palavra é obedecer ao último comando, se você não obedecer ao pregador, se você não obedecer à Bíblia, a linguagem que finalmente virá, essa é a linguagem da morte. Você deve obedecer à morte, se não obedecer a todas as outras pessoas. Se a morte diz, dê-me sua vida, você não pode discutir isso. Se você obedece ao último mandamento, e você morre em pecado, isso significa que você morre para sempre. Então, o último comando é a palavra de Deus, que você deve obedecer. Então, por favor, tome cuidado com este testemunho. Não permita que este testemunho que estou dando a você hoje, que você está ouvindo, o condene após a morte. Então, como eu estava dizendo, minha designação na Nigéria é vir e polir a cristandade. Disseram-me, devo usar o curativo deles, para afastar da igreja a presença de Deus, porque quando Deus quiser aparecer a Jacó, ele sabia que se não tirassem essas iniquidades, essas coisas irritantes, Deus não apareceria. Há algo se está na igreja, a presença de Deus não aparecerá. Você pode argumentar comigo, que em sua igreja acontecem milagres, em sua igreja eles falam em línguas, em sua igreja eles ouvem a voz de Deus. Sem problema, você sabe que temos milhares de deuses, especialmente se você diz, você ouve a voz, você ouve a visão. Você acha que toda a visão vem de Deus? Você acha que todas as coisas que você ouve são de Deus? Quando você diz céu, você sabe quantos céus nós temos? Você sabe que a rainha do céu tem seu próprio céu? Você não ouve. A Bíblia diz, Deus se exaltou, seu trono acima de todos os céus. Ele está morando acima dos céus. Ainda temos muitos céus, por isso ele diz, este céu e a terra passarão, não o céu em que Deus habitou. Mas alguns céus, que podem poluir, podem enganá-lo, chamando-se de Deus. A Bíblia não diz que eles se disfarçaram de anjos de Deus? Cuidado com aquele Deus que está falando com você em pecado. Você está cometendo pecado, está se vestindo como Jezabel, está se vestindo como pessoas demoníacas e diz que Deus está falando com você. Eu particularmente morei com eles, reinai com eles, há muitos anos, sei como funcionam. Eu nunca acredito que uma mulher pode se vestir como Jezabel e o Espírito do Deus Todo-Poderoso ainda habita nela. É mentira. Não estou condenando você. Se Deus pode me salvar, Ele ainda pode salvá-lo, apenas se você lhe der uma chance. Você pode discutir comigo, mas não pode discutir depois da morte.
Você pode discutir comigo, como você está ouvindo agora, mas você nunca discutirá depois da morte. Cuidado! Se você acha que está mentindo e finalmente descobre que o que estou dizendo é verdade, você terá outra chance de voltar à vida. É por isso que você deve pensar 2 vezes antes de condenar minha mensagem. Como eu estava dizendo, foi assim que comecei minha designação. Antes de vir para a África para minha designação, preciso consorciar os superiores, que estiveram lá antes de mim. Aqueles que entendem as coisas que acontecem no reino das trevas. Eu preciso consorte a rainha da costa. Conjuro muitos reinos por seus conselhos, para que possam me fazer passar. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.